Olá, meus queridos alunos. A aula passada a gente viu o conceito de quantidade de matéria e suas relações entre mol, massa e número de partículas dentro de um sistema, ou número de unidades, ok? Essa relação propriamente dita, associada ao balanceamento da penúltima aula, a gente vai trabalhar com mais clareza, com mais desafio, digamos assim, dentro de cálculo químico. Cálculo químico nada mais é do que uma prévia dos cálculos estequiométricos, dos cálculos de gases, que a gente vai ver posteriormente, ok? Então você precisa analisar com calma cada relação que a gente vai fazer em cada uma das alternativas aqui. Cálculo químico não tem conteúdo propriamente dito, é resolução de exercícios. Então a gente vai pegar alguns exercícios e resolver aqui no quadro, a fim de você entender como que é essa relação de mol, de massa e de quantidade de unidades. Certo? Primeira coisa que você faz quando vê uma reação, balanceia. Eu tenho essa reação química aqui, ó, C2H6O, reagindo com oxigênio, formando CO2 e água. Lá em balanceamento de reações, a gente viu que isso aqui é uma reação de combustão total, certo? Um composto orgânico reagindo com oxigênio, a nossa combustão, formando CO2 e água. Segue. Quantos carbonos eu tenho no lado dos meus reagentes? 2 carbonos. Quantos carbonos eu tenho no lado dos produtos? Somente 1. Para balancear, você vai vir aqui no nosso produto e colocar um número que multiplicado por 1 vai dar 2. 2. Ok? Hidrogênio é o próximo. Quantos hidrogênios eu tenho? 6 hidrogênios. No lado dos meus produtos, 2 hidrogênios. Um número multiplicado por 2 que vai dar 6, 3. Continuando. No lado dos meus produtos, agora eu tenho 4 oxigênios mais 3 oxigênios. Um total de 7, certo? 4, professor? 2 vezes 2, 4. Mais 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. Já tem 1 aqui. Se eu já tenho 1 e não vou mexer com essa molécula, faltam 6 oxigênios para balancear. Um número multiplicado por 2 que vai dar 6, 3. Oxigênio balanceado. Balanceamos a nossa reação. Agora o enunciado. Sabendo que existe no sistema 6 mols de gás oxigênio, calcule. Vamos fazer passo a passo de como você pode calcular tudo que eu estou pedindo no enunciado. O valor de referência sempre será 6 mols e é esse valor que a gente vai usar para calcular tudo. Ok? Segue. No primeiro, coisa simples. Ele pede para calcular a massa molar de cada substância da reação. Eu te dei os valores de carbono, de oxigênio e de hidrogênio. Então calcula a massa molar de cada um. Lembra do cálculo de massa molar que a gente viu na aula passada? C2H6O, oxigênio, CO2 e água. Lembra? Então vamos com calma. Quantos carbonos? 2. Vezes a massa dele, 12. Sempre dado pelo enunciado. Isso aqui dá 24. Hidrogênio, 6. Vezes a massa dele, que é 1. Vai dar 6. Oxigênio, 1 vezes a massa dele, 16. Isso aqui vai dar 16. 24 com 6 dá 30, com 16, 46. Aqui eu tenho 46 gramas por mol. Massa molar. Então, gramas por mol. O2, simples. 2 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Isso aqui vai dar 32. Então a massa molar aqui é 32 gramas por mol. Ok? CO2. 1, que é a quantidade de carbono vezes a massa dele, que é 12, vai dar igual a 12. 2 oxigênios na parada, vezes a massa dele, que vai ser igual a 16, 32. Soma isso aqui para mim. 44 gramas por mol. Certo? Água para finalizar. 2 vezes a quantidade que é a massa de hidrogênio. Vai ser igual a 2. 1 oxigênio vezes a massa dele, que é 16. 16. A massa molar da água é 18 gramas por mol. O Enem nunca vai te perguntar a massa molar de uma substância. Ou ele te fornece ou você precisa calcular para achar o que ele necessita. Isso aqui a gente viu na aula passada. Isso aqui
é relembrar o conteúdo da aula anterior, ok? Agora sim, cálculo químico básico. Na B, o que ele está te pedindo na B? Na B, o número de moléculas de O2. O2 é uma molécula. Vamos fazer o seguinte, de forma bem devagar. A gente vai dar título às regras de 3, porque cálculo químico ou você resolve por fórmula quando o assunto é um pouco mais abrangente, ou de forma mais simples, você vai usar a regra de 3, sempre utilizando a regra de 3. Então vamos identificar o que a regra de 3 está relacionando. O que o enunciado te deu? 6 mols, concorda? Ele te deu mols de O2. Só que além dos mols de O2, o que eu quero achar na B? O número de moléculas de O2. Tá, número, moléculas de O2. É o que eu tenho com o que eu preciso encontrar. Tudo bem? Pensa então. 1 mol de O2, a primeira linha aqui da minha regra de 3 que eu estou dando é o título dela. Não que você precise fazer isso, mas a gente faz para a gente não se perder. A primeira linha, propriamente dita da regra de 3, é o que você já sabe na teoria. O que você sabe na teoria? Que 1 mol de qualquer coisa no mundo tem quantas unidades? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Isso a gente viu na aula passada também, não viu? Que 1 mol de qualquer coisa no mundo tem 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. Unidades, aqui a gente vai trabalhar com moléculas e átomos. Tudo bem? Moléculas e átomos. Segue o raciocínio. A última linha da nossa regra de 3 é o que o enunciado te deu. O que o enunciado te deu? 6 mols. Se o enunciado te deu 6 mols, isso está para X. Ok? Agora é só multiplicar cruzado. Multiplica cruzado. 1 vezes x. X é igual a 6 vezes 6, 36. Vezes 10 elevado a 23 moléculas. Geralmente o resultado não está assim, não. O resultado ele obedece o que a gente chama de notação científica. O que a notação científica fala? Que precisa ter um número antes da vírgula. Neste caso aqui, 36,0. Se eu preciso ter um número antes da vírgula, essa vírgula tem que vir para cá uma casa, não é verdade? Ok. 3,6 vezes 10. Se a vírgula vem para a esquerda, o número aumenta. Se a vírgula for para a direita, o número diminui. Tudo bem? Se a vírgula vier para a esquerda, o número aumenta. Se vier para a direita, diminui. Veio para cá uma casa, não foi? Então aumenta o número. 24 moléculas de O2. Esse é o meu resultado. Entendeu o raciocínio? Estou começando a relacionar mol com molécula. Na B. Ok? Na C. A C ela te pede a massa de O2 no sistema. Não massa molecular. A massa de O2 no sistema. Então vamos lá. Eu tenho como referência ainda mols de O2. E agora eu quero achar a massa dele. A massa de O2. Tudo bem? Continua. 1 mol de O2 pesa quanto? Se a gente não fez a massa molar de todas as substâncias da reação, 1 mol de O2 vai pesar quanto, pessoal? 32 gramas. Então, 1 mol de O2, 32 gramas de O2. Certo? Isso é o meu valor teórico, isso é a linha da teoria da regra de 3. O que meu enunciado deu na prática foi o quê? 6 mols de O2. Se ele deu 6 mols de O2, isso está para X. Ok? Tudo bem? 6 vezes 32. 32 vezes 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 19. X vai ser igual a 192 gramas de O2 no meu sistema. Relacionei mol para molécula, mol para massa. Vamos lá. Na D agora. Número de átomos de oxigênio. Eu tenho mol de O2
E agora eu quero achar o número de átomos de oxigênio. Agora eu não quero molécula, eu quero o átomo. Então vamos lá. Você sabe que 1 mol de qualquer coisa no mundo tem quantas unidades? 6 vezes 10 elevado a 23. Toda vez que você lê molécula e átomo, pensa no número de Avogadro, unidades, ok? 6 vezes 10 elevado a 23. Só que isso, se você transformar dessa forma, tá igual isso aqui, não está? Só que eu quero átomos. O que acontece? Olha aqui no O2. Quantos átomos de oxigênio eu tenho na molécula de O2? 2 átomos, não é verdade? Então, se uma molécula de oxigênio eu tenho 2 átomos, 2 eu vou ter quantos? 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10. É sempre o dobro, não é verdade? Se eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de O2, concorda que o número de átomos não é sempre o dobro? O dobro é quanto? 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Isso vai variar de molécula para molécula. Oxigênio multiplicado por 2. Se fosse o gás ozônio, O3, seria multiplicado por 3. Isso vai variar sempre da quantidade de átomos que existem daquele respectivo átomo dentro de uma molécula. Tudo bem? No caso aqui é multiplicado por 2. Agora sim, isso aqui é o número de átomos. Certo? O que eu te dei no enunciado principal? 6 mols. Então, se eu tenho 6 mols, isso está para X. 6 vezes 6, 36. Vezes 2, 72. X é igual a 72 vezes 10 elevado a 23. Lembra? Notação científica. Você não pode deixar 72. Você precisa trabalhar com uma casa antes da vírgula. Então, o resultado final aqui vai ser 7,2 vezes 10 elevado a 24 átomos de oxigênio. Ok? Até aqui é sempre relacionando mol com molécula, mol com átomo, mol com massa. Só que sempre o mesmo elemento. Tudo bem? Gás oxigênio com gás oxigênio. Gás oxigênio com átomo de oxigênio. Sempre o mesmo. A questão é quando a gente compara o gás oxigênio com outra substância da reação. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Continuando no nosso raciocínio, em cima das próximas questões, qual é a diferença das anteriores? Nas anteriores a gente estava organizando oxigênio com oxigênio. Agora não. Por exemplo, qual é o meu valor de referência? Continua sendo mols de O2, não é verdade? Só que na E eu quero calcular o que agora? Massa de C2H6O. Tudo bem? Então vamos lá. 1 mol de O2 está relacionado a quanto de massa de C2H6O? Qual é a massa molar do C2H6O? Calculamos aqui, não foi? Lá na alternativa A, 46 gramas. Então, 1 mol de O2 está para 46 gramas. Tudo bem? O meu valor de referência, 6 mols, está para X. Só que antes de continuar essa regra de 3, você precisa entender, pessoal, que um balanceamento da reação é como se fosse uma receita de bolo. A receita de bolo, nos ingredientes, você tem a quantidade certinha para que a receita chegue no final, na formação do bolo, certo? Na reação química é a mesma coisa. Você tem as quantidades previamente determinadas para que a reação ocorra com uma mínima quantidade de reagentes. Como assim? Para cada 1 mol de C2H6O, quantos mols de O2 eu preciso? 3. Para cada 1 mol desse cara, porque quando não tem número é 1, quanto de CO2 eu vou formar? 2. E quanto de água eu vou formar? 3 mols. Entenderam o raciocínio? Então, a relação de C2H6O com o oxigênio é de 1 para 3. O balanceamento da reação tem que vir na regra de 3. Ok? Como assim? Aonde for oxigênio, eu vou multiplicar por 3. Então, 3 vezes 1 mol. Certo? Aonde for
C2H6O eu vou multiplicar por 1, no caso, 46. Ok? Qual é a diferença, então, desse para o exercício anterior? As moléculas são diferentes, então o balanceamento tem que entrar. Ok? Faz o cálculo. Multiplica cruzado. X, 3 vezes X, 3x, certo? É igual a 46 vezes 6. 3 multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X vai ser igual a 46 vezes 6, dividido por 3. Dá para simplificar aqui. 6 dividido por 3 vai dar 2. 46 vezes 2, 92 gramas de C2H6O. Esse é o resultado. Ok? Preste atenção no balanceamento da reação. Por isso que toda reação que você vê a partir de agora, você tem que verificar se ela está balanceada. Porque isso é necessário para construir o nosso cálculo. Ok? Vamos para F. Continua sendo mol de O2 como referência. E isso não vai mudar, já que o nosso enunciado está trabalhando assim. Só que agora o que eu quero descobrir na F? A massa de água. Eu quero agora a massa de água. 1 mol de O2 está para quanto de massa de água? Qual é a massa molar da água, pessoal? Calculamos aqui na 18 gramas. Correto? 18 gramas. 6 mols está para X. Ok. Vai no balanceamento da reação agora. Relaciona oxigênio com água. Para cada 3 oxigênios, eu produzo 3 águas. Tá, então bota. Fica mais fácil enxergar. Onde for oxigênio, eu multiplico por 3. Aonde for água, eu multiplico por 3. Certo? Promove o cálculo. Multiplica cruzado. 3 vezes x é igual a 6 vezes 3 vezes 18. Ok? Passo 3 dividindo. X é igual a 3 vezes 6 vezes 18 dividido por 3. Corta. 3 com 3 some. Vai ficar só 6 vezes 18. 18 vezes 6. 6 vezes 8, 48. Certo? 6 vezes 1, 6. Com mais 4, 10. 108. Então a massa aqui vai ser igual a 108 gramas de água. Ok? Tudo bem até aqui, pessoas? Para finalizar, então, nossa aula de hoje. AG. Quem continua sendo meu valor de referência? Mol de O2. Então, vem cá. Mol de O2. E eu vou calcular o que na G? Número de moléculas de CO2. Moléculas de CO2. Certo? Então, acompanha. 1 mol de O2, 1 mol de qualquer coisa no mundo tem quantas unidades? 6 vezes 10 elevado a 23. 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. 1 mol de qualquer coisa no mundo, 6 vezes 10 a 23. Se eu tenho 6 mols, isso está para X. Levando em consideração o balanceamento da reação. Aonde foi o oxigênio, eu multiplico por 3. Então você vem aqui, ó. 3 vezes 1. Aonde for o CO2, eu vou multiplicar por 2. Então, onde for o CO2 aqui, eu vou multiplicar por 2. Segue. Multiplica cruzado. 3x é igual a 6 vezes 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Passo 3 dividindo. X é igual a 6 vezes 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Dividido por 3. Corto 6 com 3, sobra 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24. Então aqui x vai ser igual a 24 vezes 10 elevado a 23. Em notação científica, 2,4 vezes 10 elevado a 24 moléculas de CO2. Ok? Toda vez que você estiver comparando
substâncias diferentes, o balanceamento da reação precisa entrar. Professor, se for igual, precisa colocar? Não, não é necessário. Se for o mesmo número de balanceamento de duas substâncias diferentes, é como se as substâncias fossem iguais. Aí daria para cortar lá no final. Foi o que a gente fez aqui. Tudo bem? 3 com 3 cortado. Certo? Próxima aula, a gente dá continuidade ao conteúdo de cálculo químico, avançando um pouco mais ainda nos conceitos associados à química e suas particularidades. Até a próxima, pessoal!